Ok? Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito bem. É a primeira vez que você participa do congresso? Deste congresso, sim. Como palestrante? Como palestrante desse congresso, sim. E qual é a percepção? Eu ainda vou assistir outras palestras, mas eu achei, como eu estava te falando, eu comecei nesse assunto como um consultor interno da Ródia, trabalhando com ferramentas de gestão de processos, gestão de projetos em 1990, né? Quando essas coisas estavam no início, em termos de, no Brasil, né, falar em gestão de projetos estava muito no início, né? E sempre procuramos pesquisar no mundo o que tinha de bom e trazer para a nossa realidade na empresa. Então eu sempre fui vamos dizer assim, Curioso. Não, é por interesse mesmo e pela função que a gente tinha na empresa. Sempre tive muito interesse, muita curiosidade e vontade de aprender, né? E fui a vários congressos nos Estados Unidos, etc., análogos a este. Vários. Né? E estou achando bom, para mim é como se fosse uma volta a alguns tempos atrás. Hoje é o que eu vim falar mais aqui, você se... vamos parar aqui, depois você pergunta o resto. Tá bom. E o que você pôde trazer o que você pôde perceber de novo de 1980 até 2016? Veja, a experiência que a gente acumulou nesse tempo é que, veja, é uma visão integrada da organização, né? Uma coisa é você trabalhar num projeto e fazer esse projeto muito bem feito, com técnicas, com metodologias, e ter bons resultados nos projetos que você se dedica. Olhando, o que eu procurei abordar hoje aqui, foi o que eu aprendi nessas décadas de trabalho, vamos dizer, ter um foco mais abrangente na organização, né? Uma abordagem sistêmica e integrada da governança da empresa, da estratégia, do planejamento e da execução. E como isso se integra, né? E como construir como construir uma organização ou transformar uma organização em que essas coisas estão todas integradas, né? Num modelo de gestão. Esse tem sido o meu trabalho como consultor e agora como conselheiro de empresas vamos dizer, desenvolver as organizações nesse sentido sistêmico e integrado. E qual a sua opinião sobre a influência que um congresso como esse tem para as carreiras dos participantes? Como eu disse a você, desde os meus 30 anos, 40, eu comecei a ir a congressos desse assunto nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e isso foi fundamental para a minha carreira. Né? Fundamental para a minha carreira. Essa coisa, eu não falei a palavra assim, uma voracidade, uma vontade enorme de pegar metodologias, aprender e aplicar na empresa. Né? E aqui, num congresso, como você pode, várias pessoas com diferentes experiências e cases, né? É muito positivo e é muito eficaz para as pessoas aprenderem dessa forma, né? Então faz muito, né? Eu como conselheiro de empresas, a minha profissão hoje principal é conselheiro, eu participo entre cursos e congressos, pelo menos uns 5, 6, 7 por ano, né? Então, e como você acha que o evento pode contribuir para o mercado, para a economia do Brasil? Veja, o principal recado e o aprendizado, e o foco de aprendizado desse congresso é a eficiência operacional, a excelência operacional, né?
Portanto, seja em projetos públicos, projetos privados dentro de empresas, ou isso e aquilo, gerenciar bem um projeto é uma arte, né? Redesenhar, reinventar processos é uma arte, e isso, quanto mais pessoas nós temos com esta capacitação, né, melhor a gente fará, inclusive, como estamos fazendo bem, um projeto de uma Olimpíada, tá certo? Que tem dezenas de processos de projetos. Vamos dizer, é um conjunto de projetos, fazer um evento como a Olimpíada, que tudo leva a crer que está sendo muito bem feito. Isso é porque tem muita gente trabalhando no projeto da Olimpíada que tem formação em gestão de projetos, né? Isso a gente conhece alguns que estão trabalhando já há 1 ano e meio. Isso é uma beleza, né? Você pode contar um pouquinho do que você apresentou na sua palestra? Sim. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que sou conselheiro de empresas. Então, o meu papel, junto com colegas de conselho, sou um conselheiro independente, que trabalham por acaso trabalham em empresas de controle familiar, empresas empresas médias e grandes de controle familiar, e o meu trabalho é influenciar, vamos dizer, e ajudar a gestão dos executivos e os próprios acionistas, né, a ter um negócio cada vez, gerar valor no negócio e a prosperidade dos negócios. Então, dessa maneira de influenciar, ela vai desde a própria governança, de uma atuação eficaz do conselho, a uma atuação e capacitação da gestão, até uma escolha correta da estratégia, a implementação da estratégia através de projetos e processos. Então, essa cadeia que vai, essa cadeia integrada de atividades da estratégia até a execução foi o objeto da palestra de hoje, né? Você quer passar algum recado para as pessoas que estão assistindo? Para os participantes do congresso? Eu toquei, abordei 2 ou 3 coisas que eu poderia, vamos dizer, sintetizar aqui. A primeira, são questões assim, que a gente usa muito, as empresas usam muito, vamos dizer, o processo de planejamento estratégico. Eu não acredito muito em processo de planejamento estratégico. Para mim, planejamento é a programação da estratégia e a estratégia é análise, insight. Então, quando a gente transforma a estratégia num processo, a gente geralmente consegue chegar até fazer mais do mesmo. Então, eu abordei bastante hoje, uma parte foi esse recado. Uma coisa é estratégia, outra coisa é planejamento. E a maneira que se faz estratégia é exercitar o planejamento, o pensamento estratégico nas organizações, trazendo, vamos dizer, influência, seja de consultoria, seja de especialistas, seja de contribuições para fazer exercitar o pensamento estratégico. E a partir de escolhas estratégicas decorre o planejamento. E não o planejamento. Então, estratégia e planejamento. Feito o planejamento, tendo uma boa escolha estratégica, feito o planejamento, tem uma outra armadilha, que é a questão de que a gente põe primeiro o orçamento, depois o plano, que é um vício gerencial. Ou seja, a gente quer fazer a meta de quanto vai vender, tá certo? Ou de quanto vai faturar, ou de quanto vai ser a receita. Quando o planejamento, a gente planeja, vamos dizer, cobertura de mercado, tá certo? Pricing, diferenciação de produtos, etc., antes de fazer o orçamento. Então, depois da estratégia vem o planejamento. E é o plano que comanda o orçamento e não o orçamento que comanda o plano. E isto, geralmente, e o pessoal até
apresentação, o pessoal que estava assistindo concordou que ainda existe uma tendência a se colocar o orçamento antes do plano. Depois, o terceiro é essa questão muito própria para o público desse congresso, que é a questão assim a gente tem muita gente sendo treinada como PMO, como gestão de projetos, etc. Existe um problema que eu encontro nas organizações, que a maioria dos projetos gerenciais, aqueles que mudam o modelo de gestão da empresa, não são necessariamente projetos cuja análise estatística ou que as ferramentas de programação, de cronograma, vamos dizer, de sequenciamento de tarefas, etc., são as coisas mais importantes. A coisa, às vezes, mais importante nos projetos de desenvolvimento gerencial, que são projetos, como os outros, mas são projetos onde o PMO tem que entender mais de conceito de gestão, de modelo de gestão, do que propriamente de ferramentas de cronogramas ou de estatística, de análise de dados, etc. Então existe eu tentei polemizar com a plateia, assim, com as pessoas que estavam nos assistindo, lá, participando da palestra, nessas três questões. A estratégia versus planejamento versus orçamento e a execução em termos de gestão de projetos. Foi isso. Muito obrigada. Imagina, prazer. Foi uma aula. Hein? Foi uma aula.